Bom dia, meu bom Deus, bom dia para toda a equipe espiritual que nos protege, nos acompanha, os mentores deste trabalho. Bom dia para os nossos anjos guardiões. Que Deus coloca ao nosso lado todos os dias, nos orientando, nos guiando. Bom dia para você, que hoje seja um dia maravilhoso, um sábado tranquilo. Nós só temos que agradecer sempre a Deus pela oportunidade de mais este dia. Final de semana já está chegando. E em todo o tempo nós temos que exercer a nossa fé, independente da situação pela qual nós estamos passando. Mas a fé e a esperança tem que estar na frente. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 86. Diz o seguinte: os pensamentos se tornam fortes pela repetição. Cada vez que se faz um em sequência a outro da mesma natureza, há um acréscimo de intensidade tendente à realização. Se você repetir que não prejudica a ninguém, tem plena atividade, é capaz de se sair bem nas provas, não teme trabalhar, quer servir à coletividade e se entende com qualquer um, estas afirmativas se concretizarão. Por isso, pense assim: a força, a sabedoria de uma vida melhor e um grande amor estão dentro de mim. Vibro com Deus e desejo a paz para todos. Por ser positivo hoje, você será feliz amanhã. Linda mensagem. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Só Deus sabe por quê, né, meus amigos? Ontem nós tivemos o mesmo capítulo. E olhe que o Evangelho ele é aberto aleatoriamente. Então é algo para que a gente possa parar e refletir. Por que Deus está nos mandando esse capítulo 2 dias seguidos? Vamos pensar sobre isso. Bom, o capítulo é o 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item é o 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível
e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, você deve satisfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívidas para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho, que pode proporcionar a riqueza. Estas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tantas as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia lhe ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vivemos. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba no futuro toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar a população que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora de seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Para a execução dos grandes trabalhos, o homem teve que procurar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade
fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência, utilizada na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Que assim seja. Pois é, meus amigos, temos que refletir muito o que o nosso professor Kardec veio nos orientar, esse capítulo 16, no item 7. A utilidade providencial das riquezas, provas da riqueza e da miséria. Então, neste capítulo, Jesus, ele não pediu em nenhum momento que precisássemos sair por aí distribuindo o que nós conquistamos aqui na terra com muito esforço, sacrifício. Ele apenas pediu que sabemos utilizar da melhor maneira e para o bem de todos aquilo que nós ganhamos por merecimento. Então, aquele que está passando pela prova da riqueza, essa pessoa tem uma grande missão nas mãos. E não pode deixar que os vícios, os grandes vícios da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho, possa vir atrapalhar essa missão. Nós estamos aqui na Terra para trabalhar o nosso interior, o nosso eu, e nos melhorarmos moral e espiritualmente. E a riqueza, ela nos dá esse fascínio. Nós precisamos saber fazer boas escolhas. E o que Jesus quis dizer aqui neste capítulo, e Kardec explicou muito bem, é que nós não devemos nos apegar aos bens materiais, porque eles sim podem vir a nos destruir espiritualmente e nos afastar das leis de Deus, que são eternas e verdadeiras. Nós temos que agradecer sempre a Deus aquilo que Ele nos dá. Nós temos que saber fazer as grandes escolhas, compartilhar aquilo que a gente pode com quem está próximo, com quem está precisando. Muitos dizem que o dinheiro traz felicidade, né? A fortuna abre as portas para o mundo. Mas será? Será que acontece tudo isso? Tantos pobres que tem por aí, que vivem na tristeza, ou tantos ricos, desculpe, que tem por aí, que vivem na tristeza, isolados. E a pobreza? A pobreza, muitos dizem, a pobreza, ela só faz o homem passar fome, passar necessidade, privações. E é por isso que muitos desejam a riqueza, o poder. Mas nós estamos aqui, encarnados neste planeta, no melhor local. E se estamos passando por a situação que seja, é para a nossa evolução espiritual. Certo dia eu ouvi um sermão de um padre
que dizia que o tema era esse mesmo. Ele estava falando sobre a riqueza e a pobreza. E teve uma frase dele que eu peguei e achei muito bonita. Ele dizia que a verdadeira riqueza é ser rico para Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Acumular bens para sermos ricos para Deus. E esses bens a gente conquista através das virtudes, da caridade, né, que é a principal, a benevolência, o perdão. São coisas que a gente vai levar conosco. Bens materiais, eles ficarão. A gente não leva nada com a gente. Então vamos pensar muito sobre esse tema de hoje, que inclusive está sendo seguido, caiu ontem, sendo outro item, mas o capítulo foi o mesmo. Agora veio de novo hoje, sendo que o item é o 7. E vamos perguntar a Deus: o que eu estou fazendo de errado com aquilo que o Senhor me deu? Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui estudando os teus ensinamentos. Amado Mestre Jesus, nós só temos é que te agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, pela nossa vida, o merecimento pela vida. Agradecer pela nossa família, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, amigos, encarnados e desencarnados. E aos nossos inimigos, Senhor, tantos encarnados e desencarnados, nós pedimos misericórdia, perdão se fizemos algo para eles, e que eles possam vir um dia a nos perdoar também. Porque nós precisamos também sermos perdoados e não só perdoar. Senhor, tem misericórdia deste planeta, que a tua luz recaia sobre cada um de nós. Adentre, Senhor, a nossa casa. Ilumine cada canto, principalmente a nossa casa mental. Abraça, Senhor, a cada teu filho. Tem piedade daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando pela prova da riqueza e que ainda não descobriram o verdadeiro sentido. Obrigada, Pai, por mais este dia, que seja um final de semana abençoado e que o Senhor nos abrace sempre. Meus queridos, a reflexão final de hoje, o tema é não chores. Não chores pelo que perdestes. Luta pelo que tens. Não chores pelo que está morto. Luta por aquilo que nasceu em ti. Não chores por quem te abandonou. Luta por quem está contigo. Não chores por quem te odeia. Luta por quem te quer. Não chores pelo teu passado. Luta pelo teu presente. Não chores pelo teu sofrimento. Luta pela tua felicidade. Com as coisas que nos vão acontecendo, vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar. Apenas siga adiante. Que Deus nos abençoe. E se for de vossa vontade, Senhor, estaremos aqui na próxima semana para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja, assim é e assim será.